E quando a gente fala em década de 80, no rádio, né, é claro, tem uma figura muito engraçada que ficou até o início dos anos 90. Eram os cartuchos. Se você procura no Google hoje cartucho, você só vai ver cartucho de impressora. Impressionante. Se você coloca cartucho rádio, você vai ter cartucho de impressora e um monte de foto de rádio. Agora, se você coloca cartucho musical para rádio, aí você vai ter, não assim na hora, mas você vai aparecer um cartucho lá, que na verdade é esse aqui, ó. Pois é, então, por que eu vou falar sobre isso? Eu acho que isso é representação do rádio analógico, do rádio antigo, né? E o que isso modificou, o que trouxe, enfim, vamos falar sobre isso nesse episódio de hoje, em homenagem aos cartuchos. Vamos lá. Opa, então, já percebeu que nós hoje vamos falar sobre o cartucho, uma peça fundamental na transmissão de TV, de rádio, principalmente rádio. O rádio na década de 70, já meados da década de 70, começou a usar o cartucho e foi fantástico, porque até então era tudo vinil. E o cartucho, ele dá mais noção de organização. Você imaginou você tocar um vinil onde, para você tocar determinada faixa, vinha escrita dessa forma, ó, faixa 18, lado B, vinil número 37 internacional. Caraca, você ia errar, isso foi feito para dar errado, né? E o cartucho, quando chegou, gente, foi muito bom o cartucho, porque aí você olhava assim o cartucho, né? Pegava a música na mão, pegava. Olha, aqui está, por exemplo, Lulu Santos. Lulu Santos, a música tal, aí está escrita ali. Música Lulu Santos, cartucho 37, Lulu Santos, música, sei lá, Condição. Na frente do cartucho vinha assim, né, na borda, né? E você olhando ele assim de frente, aí tinha Lulu Santos, música tal, intérprete, número tal do cartucho, mas tinha também uma coisa importante, era a intro. O que é intro? É a introdução, né, musical, sem a voz do Lulu Santos, no caso aqui do cartucho, em que você podia falar: olá, bem-vindo à rádio tal, você está aqui, tantos megahertz, na cidade tal, o tempo tá bacana, espero que fique assim, uma boa tarde para você aqui na rádio tal. Você parava de falar e o Lulu Santos começava a cantar. Isso era para não misturar a voz do Lulu Santos cantando com a voz do DJ, do disc jockey, do comunicador, do locutor FM, então é isso. E tinha também uma outra informação, o tempo total de música. Você tinha que ficar atento, porque não tinha nenhum equipamento, até então, não tinha nenhum equipamento que dissesse assim: olha, música tá acabando, prepara outra aqui que tá acabando. Não tinha isso não. Você tinha que saber a música, tinha que conhecer a música. E isso, às vezes, não dava para uma música nova, por exemplo. Como é que você vai conhecer? Você até podia ouvir uma vez, mas não ia decorar quando ela terminava, né? Então, assim, muito depois veio o Kill Clock, que era um equipamento parecido a um rádio digital, que ele fazia isso. Ele dizia para você: olha, a música está acabando, mas você tinha que programar lá o tempo da música, porque ele não era tão inteligente assim, né? Hoje não. Hoje, a mudança que o tempo trouxe, hoje você não pode esquecer que a faixa, quando ela vai terminando, ela mostra para o operador que a faixa está terminando, fica vermelho piscante. Então não tem como ele errar, né? Mas era muito importante, assim, a grande diferença que eu senti quando saiu do cartucho para o MP3 ou o Wave, quando a música ficava dentro do HD do computador, é não pegar mais a música, sabe? Você tinha a música na mão. E depois você não tinha mais a música na mão, você ficava procurando, meu Deus do céu, aquelas paredes enormes de cartuchos atrás dos estúdios. Pois é, isso acabou. Não tinha mais, né? Vamos dizer assim, a grande vantagem foi você colocar tudo no HD. Mas essa história de HD, dessa nova mudança que o tempo trouxe, não é nesse episódio. É num outro episódio que a gente vai fazer. Vamos falar sobre o cartucho. Eu anotei algumas coisas aqui que são fundamentais. Ó, cada música, cada vinheta em um cartucho diferente. Não tinha como economizar. Ah, dá tempo de colocar duas músicas. Não tinha como. Era uma música, uma vinheta. Podia ter 2 segundos só. Não tem problema.
Mesmo que o fonograma tivesse um segundo, você ia colocar no cartucho porque era uma questão de organização. Muito melhor, né? Agora, para você desmagnetizar, apagar o cartucho, você tinha que ter uma caixinha preta, assim, que você apertava do lado um botãozinho vermelho e fazia aí apagava. Você passava o cartucho de um lado, passava o cartucho do outro. Bom, aí ele apagava, porque é como se fosse uma fita cassete. Era uma fita magnetizada. E quando você desmagnetiza, você bota ele virgem de novo, entendeu? Então, por isso é que depois só podia regravar alguma coisa depois que o cartucho estivesse limpo. Senão, não adianta nada, né? Agora, um cartucho sem kill. O que é isso? Um cartucho sem kill? É um cartucho que não para. Você imagina que para ter música, para ter áudio irradiado, você tem que ter uma cartucheira. Uma cartucheira para tocar cartucho? Pois é. E essa cartucheira, quando ela percebia que o cartucho já tinha terminado a música, tinha terminado já a gravação que ali dentro estava feita, o que ele fazia? Ele já ia direto para o ponto para tocar de novo. Então, se eu toquei no Lulu Santos agora, e essa música vai voltar daqui a 4 horas, quando o próximo comunicador for dar o play, vai dar do início, Lulu Santos, condição, então é isso. Quando o cartucho não tinha kill, ele ficava como se fosse assim, não parava, né? Continuava tocando. Podia tocar horas e horas, até alguém chegar lá e parar, né? Então, assim, tocar horas e horas também era uma coisa que não era muito bem vista, não, porque com certeza ia esquentar. E aí, se esquentasse, se o estúdio tivesse com ar-condicionado, mais ou menos, se tivesse muito calor na cartucheira, o que ela ia fazer? A música era quase uma canção neurológica. Por quê? Porque o cartucho, para funcionar, ele fazia assim, tinha lá o buraquinho dele e botava, pum. E isso aqui é o quê? Empurrava a fita magnética para ter o contato com o cabeçote de reprodução, entendeu? Para reproduzir a música. Então, beleza. Se esse contato não fosse certinho, a música ia patinar, conforme a gente falava, né? Sem contar que era muito importante limpar o cabeçote da cartucheira, porque se com muito tempo de uso, muito tempo que eu digo é 2, 3 dias, tá, gente? Não esquece que era uma rádio, funcionava 24 horas. Se ficasse sujo, o cabeçote ia irradiar coisas assim, ó. Ia ser horrível. Então, o departamento de manutenção, não era o locutor que fazia isso, não. Só mesmo quando você tinha confiança no locutor para fazer. Pegava lá um álcool isopropílico, não é o álcool comum que você passa na mão aí para livrar do vírus, não é isso não. Era um álcool chama-se, né? Isopropílico, um álcool que não contém água, porque poderia então enferrujar a cabeça da cartucheira. Então, para evitar isso, o álcool era isopropílico. Limpava, a cartucheira estava nova de novo. E coisa assim de 1 ou 2 anos, era interessante trocar o cabeçote da cartucheira, que era o terror dos donos da rádio, porque custava muito, muito caro, né? Então é isso. Esse cartucho sem kill, ele não parava. E o cartucho com kill, é lógico, era aquele cartucho que ia para o ponto depois que a música acabasse. Agora, tem casos aí, a história nos diz isso o tempo todo, era muito comum ter o cartucho fora do ponto. E aí até o locutor falava, ih, meu Deus do céu, encontramos aqui um cartucho fora do ponto, me desculpe. E o grande público não sabia o que era um cartucho, e muito menos que era um cartucho fora do ponto, um cartucho que provavelmente tinha perdido o ônibus porque estava fora do ponto. Não é nada disso. Fora do ponto é porque é o início da música. Quando você gravava um cartucho, você soltava lá a gravação ou numa fita de rolo ou num vinil, que era muito comum. Na hora que ele começou a tocar, você já dava rec. Então ele gravava e já criava ali um ponto de referência. Quando acabasse, ele voltava para aquele ponto para o outro comunicador, o outro operador tocar de novo a música. Bom, quando ele ficava fora do ponto, era porque às vezes, era muito comum você, com muita pressa, dar o stop da cartucheira, né? Tinha play e tinha stop. As primeiras, né? Depois tinha até uma que é fast forward, aquela o FF, né? Que adiantava o cartucho. Mas as primeiras não. As primeiras tinham somente o stop e o play. Aí o que acontecia? Aí o cara lá querendo acabar logo o negócio, querendo logo operar, botar outra coisa na cartucheira para tocar, ele dava o stop.
Então, tinha uma regrinha, né? Pelo menos nas rádios que eu trabalhei, era uma regrinha básica de um operador. Quando você dava o stop no cartucho, automaticamente ele não estava no ponto. O que você fazia? Tirava ele e botava ele ao contrário, de cabeça para baixo. Ou então, como uns dizem, né? De ponta cabeça. Você colocava ele e botava em cima da mesa. Aquele cartucho de cabeça para baixo, de ponta cabeça, aquele cartucho ali, ele realmente estava fora do ponto. Depois você pegava ele com calma e botava lá o play, né? Para que ele tocasse até o final e ficasse pronto para uma nova, para um novo play, né? Isso era muito importante. Bom, já falei que o estúdio quente era um terror. Então, por isso que você não vê hoje tanta gente reclamar do estúdio, não, porque hoje a mudança que o tempo trouxe traz a ventilação para dentro da máquina, né? Dentro do computador. Mas naquela época, não. Algumas emissoras até colocavam a saída, um duto de ar-condicionado na base onde ficavam as cartucheiras, para amenizar o calor, porque realmente, devido ao equipamento trabalhar 24 horas, ela ficava muito quente, mesmo. Podia até fritar um ovo na cartucheira e tenha certeza que alguém já tentou isso. Bom, a minha grande diferença é que você pegava a música, sabe? Eu achava interessante isso. Você pegava a música. Depois do MP3 e do Wave, onde as músicas ficavam dentro do HD, você não via mais a música. Cadê a música? Tá ali, era só dar 2 cliques ou dar o play, pronto, tava tocando a música. Bacana, legal, ótimo, mas não tenha comparação com a qualidade. A qualidade de um cartucho gravado para um vinil, e esses dois aí, vinil, cartucho gravado, um amplificador transistorizado, com valvulado, beleza, qualidade boa. Perto de um MP3, não tem comparação. O MP3 não tem muita qualidade, tá bom? Tem as vantagens e tudo, mas é muito, muito engraçado. Depois o tempo foi passando, já no final da década de 80, começaram a aparecer umas cartucheiras, as cartucheiras eram enormes, né? Começaram a ficar menores e com mais tecnologia. Por exemplo, você, quando não tinha a sinalização que o que tinha ali já tinha tocado, você ficava, tocou, não tocou, tocou, não tocou, não tocou, então você vai lá e bota de novo em kill, né, só para você, não ia pro ar isso, para você botar ela de novo para ir pro ponto. Nesse caso, ela já avisava, ficava piscando lá, essa cor ficava piscando, 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 dizia, aqui já está pronto, pode guardar esse cartucho, que ele já foi tocado e já está ok para o próximo uso. Ok, ele já está no ponto, entendeu? Então assim, cartucho fora do ponto era um terror, meu amigo, era um terror, era uma desvantagem danada. Então assim, você tem hoje uma audiência que está em todas as prateleiras, né? Você tem o podcast, você tem rádio web, você tem streaming, você tem os aplicativos de música, você tem o YouTube e tem também o rádio, né? Mas naquela época, essa época que eu estou falando, final dos anos 70, início dos anos 80 e até um bom tempo nos anos 80, você não tinha essa tecnologia toda, não tinha o streaming, não tinha a internet. Lembrando que a internet só chegou no Brasil mesmo em 1995. Gente, é isso. Esse foi o capítulo que nós consagramos o cartucho, que tanta falta faz. Que saudade que eu tenho do cartucho. Não tem muita não, porque era muito complicado. Gente, obrigado, tá? Valeu!